Oi, família cósmica, meu nome é Gerleia Lança Encarnação e hoje eu queria falar dos absolutismos do ego. Acho que essa temática é muito importante porque quando nós, sabem, quando temos aquela tendência a fazer uma generalização e a colocar qualquer coisa numa caixa, sabem, tudo numa mesma caixa, que muitas vezes tem bases em nossas crenças limitadas, porque também sabemos que o caminho evolutivo tem que ver com ir amplificando nossa percepção, então muitas vezes nossa percepção é limitada, e bueno, quando estamos fazendo aquela coisa, estamos operando a partir do absolutismo do ego, que em fato é o ego desconectado, é uma máscara do ego. E eu queria falar disso antes de que termine o mês de Virgem. Em poucos dias o Sol vai passar para Livre, porque isso aqui é como outra contribuição ao processo de discernimento. Então, o discernimento, eu falei muitas vezes como o caminho espiritual, o caminho evolutivo e de conexão com a alma tem que ver com a integração. Mas integração não é deixar discernimento para trás. Claro que não. Integração tem que ver com a conexão de tudo, com entender, compreender a interconexão, mas não tem que ver com não utilizar o discernimento ativo. Então, discernimento é feito, por um lado, de pensamento crítico, e por outro lado, acho que a voz da intuição é muito importante. E as duas coisas precisam de desenvolvimento. Ou seja, são parte da nossa própria evolução espiritual. Então, claramente que nesse processo também vamos errar, vamos cometer erros, porque é parte da aprendizagem. E em outro vídeo, que já não lembro, nesses dias, eu expliquei como acredito também que é importante entender que a lógica, dizer, utilizar pensamento racional, não é que não serve para o mundo espiritual, sino que temos que aplicar a lógica a novas percepções amplificadas. E muitas vezes tem coisas que para nós não têm sentido, mas porque ainda não compreendemos de que se tratam essas situações. É dizer, vamos supor que eu não acredito na reencarnação, nem na eternidade das almas, e um dia eu vejo uma alma desencarnada, uma pessoa desencarnada. Então, vou ficar com medo porque eu não entendo essa situação, não acredito nisso, sei lá. Mas o fato de que eu não veja a lógica nesse momento não significa que a situação não tenha. Por isso que acredito que isso se trata de amplificar e aplicar a lógica em novas percepções. Agora, voltando para o tema de errar no caminho, eu queria falar um pouquinho de um vídeo que eu fiz um tempo atrás, onde eu contei ou não lembro se contei, mas eu teve uma experiência. Nesse vídeo eu falo de como detectar sectas espirituais, ou pessoas que aparentam estar no caminho espiritual, mas estão fazendo essas coisas com outra intenção. Mas eu não di o nome de ninguém, porque acredito que quando nós temos alguma experiência desse tipo, é porque precisamos também. Então, nesse momento, eu di conta depois, mas acho também que quando estamos em algum tipo de bypass espiritual, sabem, estamos tentando como talvez não fazer foco na verdadeira labor, então atraímos como uma experiência algum tipo de guia desse tipo. E a verdade é que isso também é parte da aprendizagem. É preciso, é necessário. É por isso que essas pessoas ainda continuam encarnando, e estou me referindo a narcisistas e psicópatas. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui tem um ponto muito importante, que quando eu mais pratico coerência com a minha alma, pensamentos, emoções, e quem realmente está fazendo essa labor sabe que isso aqui é uma constante, que todo tempo talvez temos desafios com respeito à nossa própria coerência, e que isso aqui é uma prática, uma prática, uma prática. Então, quanto mais eu faço isso comigo mesmo, quanto mais coerência eu vou adquirindo, então eu tenho a capacidade de reconhecer coerência ou incoerência lá fora. Portanto, o discernimento também está totalmente ligado com o nosso processo evolutivo. Quanto mais conexão com a minha própria alma, mais profundidade eu vou adquirir. Portanto, também vou adquirir mais discernimento, vou ser capaz de reconhecer lá fora incoerência ou coerência. Então,
tudo retorna, no fim, a que a conexão com a nossa própria alma e a prática com essa conexão é o mais importante, gente. Mas eu queria dar exemplos aleatórios agora, diferentes entre si, para dar conta um pouquinho de como eu acredito que podemos aplicar o discernimento. Então, eu já tenho falado várias vezes o que eu acredito do que aconteceu em 2020, nesse ano, com toda aquela programação, tudo que aconteceu. Em fato, eu sigo em Instagram uma médica, vários médicos daqui da Argentina, que tem um monte de testemunhos, gente, do que aconteceu com aquela, não sei como falar em português, aquela picada, eu não quero dizer palavras que para que não seja censurado o canal, um monte de testemunhos dos efeitos secundários daquela coisa. Então, vou deixar o Instagram dela, daquela médica, a doutora Matilda Ligeiro, se vocês quiserem ver. Eu acho que dá para entender, ela também tem um canal de YouTube, e acho que dá para entender o espanhol, não é tão diferente do português. Então, muitas pessoas que decidiram não dar-se àquela coisa, eu fui uma delas, muitas delas pensaram que isso aí te faz uma pessoa que está, desperta, que automaticamente você já está como num estado de muita mais iluminação que outros. E essa é outra forma do ego espiritual, Acreditar que uma pessoa, que eu sou superior simplesmente porque tomei uma decisão que talvez eu sentia correta e alinhada com a minha alma. Então, o caminho é uma prática constante, não é uma decisão na tua vida. São muitas práticas e basicamente acredito que a ilusão de superioridade é uma coisa a transcender também no caminho. Acontece com todos nós, mas acho que parte também de continuar evoluindo, deixar isso para trás. Outro exemplo, vou dar outro exemplo tudo contrário, que não tem que ver, quero dizer. Com os maçons, eu falei disso muitas vezes, ainda eu não fiz, tem um vídeo pendente de um monumento que foi construído aqui na Argentina por um maçom, e ele não era para nada um satanista. Essa pessoa fez aquele monumento profético para dar mensagens para, o que está acontecendo nesse momento, para essa época, para esses tempos. E também tem outro exemplo, ele se chama Ángel Guido. E tem outro exemplo em Uruguai, Francisco Piria, ele também era um maçom, e eles não eram satanistas. Então, isso aqui não significa que todos os maçons foram satanistas. Claramente que tem um grupo de pessoas que estão, tentando controlar as coisas aqui no mundo, mas se controlam é porque também as pessoas dão um poder. Eu já falei muitas vezes disso. Então, é muito importante não colocar todos eles numa caixa e ativar o discernimento e olhar os frutos que dão essas pessoas. Porque nós, aquela frase, que eu não sei como se fala em português, mas reconhecer os outros pelos frutos é basicamente por suas ações, pelas coisas que dizem, por a maneira em que acionam com outras pessoas. Assim é como reconhecemos. Então, não todos eles foram satanistas. Muitas pessoas dessas lojas simplesmente perteneciam porque era a única maneira de compartilhar conhecimento místico em algumas épocas. Então, outro exemplo que vou dar, e eu falei muito aqui da política, porque acredito que é um sistema que já temos que abandonar, mas não para, ficar sem a estrutura, senão porque temos que construir outra. E eu dei um exemplo no vídeo da economia, quando eu falei da economia após da queda do sistema, onde eu explico como não todos os políticos são pessoas ruins, não todos eles, entram nesse ambiente, no ambiente político, com intenções ruins, mas já sabemos que esse sistema está totalmente distorcido e eu acredito que quem tem uma boa vontade de algum jeito tem também um grau de inconsciência em tentar fazer algo desde esse sistema, a partir desse sistema, porque ele já, para mim, está totalmente distorcido. Não é possível mudar ele de dentro. É por isso que já
Esses sistemas não podem conter a nova consciência e é hora de construir novos. E eu acredito que os mesmos acontecimentos vão levar para nós a construir um novo sistema. Vai cair, simplesmente. Não vamos poder fazer nada por isso. Então, um exemplo de não fazer generalização é isso com os políticos. Eu acredito que tem gente ainda que tem vontade de fazer coisas boas, mas acho que tem um grau de inconsciência ao não entender que esses sistemas já não funcionam. E, por outro lado, que também é importante integrar o caminho espiritual agora, para começar a construir estruturas que realmente estejam em conexão e em vibração com a ascensão da Terra. Outro exemplo, totalmente diferente, é com os psicópatas, que eu falei muitas vezes aqui no canal. E aqui, muitas vezes se fala que eles não são capazes de fazer o bem, que não são capazes de fazer coisas boas por outros. E a verdade é que visto desde fora, eles são capazes de fazer, mas sempre que fazem com uma intenção de manipulação ou para obter algum objetivo. Então, desde uma perspectiva mais alta, não, eles não são capazes de fazer coisas desde o amor ou esse tipo sabem, de energia. Mas sim são capazes de fazer coisas boas para manipular. Então, por isso também é importante fazer detecção e ter discernimento ativo. Outro exemplo que vai para outra temática, para outro tópico. A mídia, os meios de comunicação. Muitas vezes se fala que todos falam mentiras. E eu acredito que muitas vezes, sim, a informação está distorcida, mas muitas outras vezes não é mentira o que estão mostrando, só que a mídia aciona mostrando o que eles querem que as pessoas estejam se focando. Portanto, também pode ser uma manipulação de informação. E, por outro lado, internet é a mídia. Então, não todos os meios de comunicação falam mentiras, porque eu acho que a internet tem muita informação agora, muito valiosa. Só que, para poder chegar nela, acho que também temos que ter o discernimento muito ativo, porque tem muita informação, muitas coisas nas que, sabem, para mim não é informação de confiança e muitas outras coisas que sim. Então, basicamente, a detecção disso vai ser interna daqui para frente, gente. Tem muitas pessoas que não sabem em que confiar já, que tem muita confusão com tudo isso. Eu já fiz também um vídeo falando do discernimento, especificamente da informação. Então, galera, eu disse esses exemplos aleatórios simplesmente para dar conta como é de importante fazer a nossa própria detecção e não deixar-nos levar por informação que outros dizem ou que escutamos em algum lugar. Então, galera, vou deixar o vídeo aqui. Muita gratidão e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.